Bom, beleza, como a gente viu nessa aula, a gente vai aprender classes abstratas e polimorfismo. A primeira coisa que a gente vai aprender nessa aula são as classes abstratas. E para começar, a gente tem que entender o que são essas classes abstratas. A gente pode pensar nelas como um molde ou um modelo para algo. Por exemplo, se a gente vai construir um carro, a gente pode ter um molde ou um modelo desse carro, certo? Um carro de um modelo A. Ele tem tais rodas, ele acelera de forma específica e todos os modelos desse carro vão ser assim. Então a gente já espera algumas características em comum entre carros de um mesmo modelo. Na programação é a mesma coisa, não é muito diferente não. No Python, para a gente poder usar as classes abstratas, a gente precisa antes importar da biblioteca ABC a classe ABC. Eu vou escrever aqui que vai ficar mais fácil de entender. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é from ABC import ABC, beleza? É isso que a gente tem que fazer. From ABC a gente importa ABC. E eu vou continuar no mesmo exemplo de carros aqui. Eu vou declarar a classe veículo. E veículo, ela vai herdar de ABC. Beleza? Igual a gente viu lá a herança, coloca entre parênteses na frente do nome da classe. E a gente inicia. O auto-preencher aqui das extensões goals já me deu um construtor. E é isso que eu vou fazer. Aqui eu só vou iniciar, né? Self.modelo igual a modelo. Beleza? Essa aqui vai ser a nossa classe veículo. Não vou colocar nada mais nela por enquanto não. E a gente vai criar aqui a classe carro, que vai herdar de veículo. Beleza? Aqui pronto. Def init. Ele já me deu aqui também. Como a gente viu lá em herança, a gente puxa o construtor de veículo com o método super aqui, lembra? Tem muita, aqui até que o momento a gente já viu tudo isso. E aqui a gente vai colocar aquele if, underline, underline name, só para a gente rodar, beleza? Carro, eu vou criar um carro aqui do modelo Corolla, sei lá, algo do tipo. Por enquanto, ela não faz nada diferente do que a gente já viu, certo? Mas aqui que vem os métodos. As classes abstratas, elas precisam ter ao menos um método abstrato. Sem um método abstrato, a gente só tem ali uma herança comum, igual a gente já viu. E para criar esse método abstrato, o que a gente vai fazer? A gente vai importar daqui também um abstract method. Como é que eu escrevi errado? É abstract method. Aqui, beleza. E o que a gente vai fazer aqui? Dentro de veículo, a gente vai declarar um método. Antes a gente tem que colocar, igual a gente aprendeu, arroba abstract method. Aqui a gente vai declarar. O primeiro método que eu vou declarar para essa classe veículo vai ser o método acelerar. Pode ser. Acelerar, self, né, tem que passar. Dois pontos. E esse método, o que ele vai fazer? Nada. Aí eu vou colocar aqui 3 pontos. Beleza? Significa que a gente não vai implementar ele agora. A gente vai implementar ele mais para frente. E também vou criar aqui também. Vou só copiar aqui. O método, pode ser o método frear. Beleza? O veículo tem o método acelerar e o método frear. Só que a gente não implementou eles ainda não fazem nada, né? Aqui a gente já começa a ver a diferença de herança e abstração, beleza? Se a gente vier calmo, carro, ponto, acelerar, o que vai acontecer? Só para rodar aqui para vocês verem melhor. Nada, deu erro, tá vendo? Que a gente ainda não tem esse método implementado. Quando a gente cria um método abstrato, ele se torna obrigatório que a gente implemente ele nas classes filhas. Beleza? É assim que a abstração funciona. A gente vai vir cá, agora na classe filha, a gente vai implementar esse método acelerar. Def, acelerar, self. E o que esse método vai colocar aqui? Eu vou colocar só um print aqui, só para a gente ver o que está acontecendo. Acelerando. E eu vou fazer a mesma coisa com o método frear. Beleza? Vou colocar aqui. Frear e freando. Só para a gente entender o que está acontecendo. Agora vamos chamar aqui de novo. Vamos chamar os dois só para vocês verem.
frear. Acelerando e freando. Deu certinho, tá vendo? Mesma coisa. Caso vocês tentem criar os sets e gets, pode ser que tenha alguns problemas. Então eu vou mostrar como que fica aqui para vocês entenderem melhor. Supondo que a gente queira fazer o método getSet aqui do veículo, beleza? Como é que a gente faz? A gente vem cá, declara o método getSet, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é o get, então a gente vai colocar aqui arroba, mesma coisa, property aqui. Aqui embaixo a gente vai fazer outro arroba para o abstract method, que vai falar que é um getter e um abstract, beleza? E vamos colocar aqui modelo, que é o get modelo que a gente vai fazer, certo? Self, dois pontos, ponto, 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 ponto. Beleza? E o setter, como é que a gente faz? Da mesma maneira, modelo, ponto, setter, a gente vem cá, arroba, abstract, mesma coisa que a gente estava vendo antes, e modelo, dois pontos, self, e aqui a gente tem que passar como parâmetro, né? Então a gente vai passar aqui em modelo parâmetro, que é o que a gente vai armazenar, ponto, 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 e prontinho. Agora, para implementar esses métodos getSet na classe filho, o que a gente vai fazer? A gente vem cá na classe filho, vamos dar uns enter aqui só para deixar bem divididinho, só para dar para diferença aqui. A gente vai vir cá e vai colocar o arroba property def modelo, mesma coisa. Até aqui no momento a gente não mudou nada, certo? Self, dois pontos, e return self modelo, beleza? Lembrando sempre, self ponto, antes quando a gente estiver trabalhando com o atributo da própria classe, o self e o nome do atributo. E o setter, né? A gente faz modelo ponto setter, beleza? Mesma coisa, né? Não tem muita diferença não. Modelo self, vírgula, parâmetro que a gente vai passar, né? Aqui. E self.modelo igual a modelo. Beleza? Se a gente executar aqui, vamos só apagar isso aqui. Vamos printar aqui o carro.modelo. Beleza? Só para a gente ver rodando aqui tudo certinho. Bom, estava dando um erro aqui, eu só fui fazer umas alterações no código aqui. E eu coloquei que a gente também, no getter e o setter do veículo, a gente também tem que fazer a mesma coisa, né? A gente tem que passar aqui o return, o self modelo recebe modelo. E eu alterei o dado aqui, né, o atributo, eu coloquei ele como protected, beleza? Foi essas alterações que eu fiz. E quando a gente roda aqui, ó, a gente vai ver aqui print carro.modelo, a gente vai ter o Corolla, beleza? Então, é basicamente isso aqui, as classes abstratas, tá bem? Agora, em relação ao polimorfismo, vocês vão perceber que até que é bem simples. Como o próprio nome já mostra, polimorfismo é ter múltiplas formas. Basicamente, a gente vai mostrar a possibilidade de uma função, método ou classe, né, receber um parâmetro de uma forma mais genérica. Por exemplo, a gente já tem aqui a classe veículo e a classe carro. Então, eu vou colocar aqui a classe moto também. Sei lá, agora tem a classe moto aqui, ó. Moto. Aí a gente também acelera a moto. Freia a moto. Coloca aqui acelerando. Opa. Acelerando o carro. E freando o carro. Beleza. Com isso aqui, a gente tem uma classe moto e uma classe carro, e as duas coisas são um veículo.
E é aqui que entra o polimorfismo. Vamos supor que a gente tem uma função que acelera o veículo, por exemplo. Vou criar ela aqui rapidinho. Def acelera o veículo. Que eu vou forçar que tem que passar um veículo. Então vou colocar aqui, ó, veículo, né? 2 pontos, aí eu coloco aqui, ó, tem que ser da classe veículo. Aí, aqui dentro, como é um veículo, eu sei que o veículo tem o acelerar, certo? Porque aqui, ó, sei que se é um veículo, ele tem que ter esse método acelerar. Sendo assim, se eu chamar aqui, ó, acelera veículo, e eu passar para ele o carro, carro é da classe carro, mas carro é um veículo, né? Se carro é um veículo, ele vai pensar, pô, carro é um veículo, acho que vou aceitar. Aí, acelerando o carro, ele vai conseguir distinguir o método ali. Então, como a gente já tinha especificado que tinha que passar um veículo, a gente pode passar um carro também. E no caso, para moto, também funcionaria da mesma forma. E se, por exemplo, vou colocar como moto, e aqui eu altero. Por exemplo, se eu rodar isso aqui, ó, acelerando moto, ele vai aceitar das duas classes. E isso seria a ideia de polimorfismo. Outra coisa também que eu acho da hora falar é que tem umas setinhas que às vezes o VS Code coloca aqui, ó. Ele coloca assim, geralmente, né? No Python, a gente não tem como forçar qual que vai ser o retorno de uma função ou método. Mas a gente tem como colocar um aviso, né? Se colocar essa seta na frente da assinatura e o tipo de retorno na frente, o VS Code já vai avisar quando alguém for chamar a sua função ou retorno, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui não retorna nada, né? Mas, por exemplo, se aqui tivesse um return 12, por exemplo, retornar um número, você poderia, só para avisar que às vezes alguém vai usar essa função, nem precisa olhar o conteúdo da função para saber o que vai ser retornado. Você pode avisar para ela. Se eu não me engano, o VS Code, tá vendo? Ele fala, é um inteiro que vai ser retornado dessa função. Então, isso pode ser legal para, tipo, ajudar quem for usar as suas funções, os seus métodos, a sua classe em si. Então, é legal colocar. Mas é isso.